Eu acho que o nosso próximo é o Yuri César de Moura Almeida, da Universidade Federal do Ceará, que tem um trabalho intitulado Onde colocar a filosofia no novo ensino médio? Vantagens e desvantagens do que mesmo? NTPS. Isso, NTPS, Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Promoção Social, é isso? Práticas sociais. Práticas sociais, lá do Ceará, é isso? Corretíssimo. Muito obrigado, Yuri, pela sua presença. Você tem 20 minutos para a sua exposição. Claro, de boas. Então, quando eu terminei o meu curso de filosofia lá na Universidade Estadual do Ceará, em 2017, o Michel Temer havia anunciado o novo ensino médio, né? Ele havia anunciado essas mudanças, aí foi uma loucura na mídia, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Se tinha a impressão de que a filosofia ela ia deixar de existir, ela ia se tornar uma eletiva, essas coisas, né? Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre o impacto do novo ensino médio sobre o ensino de filosofia na prática em duas escolas. Aqui no Ceará, o novo ensino médio ele só se tornou uma realidade em 2022, ano passado, portanto. Então, no ano passado, eu escrevi um diário para documentar como é a experiência na prática no primeiro ano de aplicação do novo ensino médio no Ceará, para que a gente possa saber exatamente o que foi que aconteceu. Primeiramente, não houve o desaparecimento da filosofia, mas houve seu comprometimento, houve sua precarização. Então, minha comunicação hoje não é exatamente sobre a minha pesquisa, mas sobre algo que eu percebi ao longo da minha pesquisa, que são opções que a gente pode utilizar para lecionar filosofia. Nenhuma dessas opções é perfeita, como a Divina falou na apresentação dela. Você dizer que você pode ensinar filosofia dentro do projeto de vida, isso é uma coisa demasiado utópica, não é bem assim, certo? Você dizer que você pode lecionar filosofia em eletivas, não é bem assim também, e nem nas trilhas de aprofundamento. Aliás, as trilhas de aprofundamento são uma coisa mais complexa, que demanda uma atenção maior. Por exemplo, vocês sabem que as trilhas de aprofundamento vêm em 4 blocos. O último bloco é Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em diálogo com a ciência da natureza e suas tecnologias. Então, não é uma questão somente do professor que vai dar uma aula de trilha de aprofundamento, de dar uma aula somente com o tema das ciências humanas. Não, ele tem que intercalar com as ciências naturais. O cara tem que saber história, geografia, sociologia, filosofia, química, física e biologia para dar uma aula decente numa trilha de aprofundamento dessas. Isso é assunto para outro trabalho. Então, existem 3 formas de você dar aula de filosofia no novo ensino médio. A primeira forma é aquela que é a mais óbvia, né? Você vai usar o espaço da disciplina de ciências humanas. Vocês sabem que a filosofia ela se tornou estudos e práticas que fazem parte de um conteúdo maior, que é as ciências humanas e sociais aplicadas. O Ceará não seguiu isso exatamente. A disciplina de filosofia ainda se chama filosofia e ainda é lecionada pelo professor de filosofia. Então, nós tivemos uma resistência aqui. Se você pegar o nosso documento curricular referencial, você vai ver que há uma tentativa de resistência a essa precarização, mas como é uma determinação federal, você só pode fazer uma mitigação, você não pode fazer uma completa anulação, o Ceará não tem essa autonomia para fazer isso. Então, nós não seguimos à risca essa orientação, certo? Ainda tem uma disciplina lá, um componente curricular chamado filosofia, e não ciências humanas e sociais aplicadas, embora a grande área seja mencionada. Só que ainda temos os problemas, né? Essa não é uma opção ideal. E aqui eu gostaria de falar como é que o novo ensino médio ocasionou alguns tipos de precarização no ensino de filosofia cearense. O primeiro problema é que a carga horária de filosofia no Ceará, historicamente, é de 50 minutos semanais. Não houve um aumento dessa carga horária na formação geral básica.
com o aumento previsto da formação geral básica, né, que o MEC está tentando propor para 2.400 horas, talvez isso mude. Eu acho difícil, porque antes, quando o tempo do ensino médio era toda formação geral básica, nós tínhamos 1 hora semanal, eu não vejo por que agora as coisas vão melhorar. Eu espero que melhore, mas eu estou pessimista em relação a isso. Então, nós temos que usar todos os meios que nós pudermos para ampliar o contato do aluno com a filosofia. Isso inclui as eletivas e o NTPPS, que eu vou entrar daqui a pouco. Ainda no assunto da disciplina normal, né? Que outras precarizações existem? Temos o material didático. Nós temos o material didático, ele agora vem em 6 volumes. Cada volume tem um tema, trata de um tema específico, e as 4 disciplinas das ciências humanas têm que tratar desses temas em conjunto. Então, nós não temos um livro de filosofia ou um livro de história. Nós temos um volume de dinâmicas e fluxos, um de sustentabilidade, um de tecnologia e trabalho, um de direitos humanos e ética, um de multiculturalismo e um de alguma outra coisa aí, que eu não consigo lembrar agora. Vocês que são professores de ensino, alguns aqui são professores de ensino médio, devem ter percebido que as escolas dão autonomia, né, para que dentro de cada uma delas você possa escolher quais desses volumes vão para cada nível de ensino. Então, são 2 desses volumes para o primeiro ano, 2 para o segundo, 2 para o terceiro. Mas essa escolha é feita dentro de cada escola. Por que isso é um problema? Vamos supor que você tem um aluno que ele mude de escola. Na primeira escola dele, os volumes 1 e 2 foram escolhidos para o primeiro ano. Na escola para a qual ele vai, que ele vai cursar o seu segundo ano, os livros 1 e 2 foram escolhidos para o segundo ano. Se ele vier a mudar de escola de novo e ele, por azar, pegar uma escola na qual os livros 1 e 2 foram escolhidos para o terceiro ano, esse aluno teve contato apenas com 2 das 6 competências ao longo de todo o ensino médio. Isso não é justo. Não estou dizendo que esse negócio de ensino por competência seja uma coisa boa, mas isso é um risco que existe em você deixar muito aberto a escolha dos livros para cada nível de ensino. Esse é um grave erro de não serializar os conteúdos. Nós perigamos fazer com que o aluno não veja todos eles, ou não tenha um contato mínimo com todos eles. Em termos de conteúdo, a nossa matriz de conhecimentos básicos aqui no Ceará, ela conseguiu conciliar o conteúdo de filosofia com a Base Nacional Comum Curricular. Então, embora tenha uma carga horária baixa, pelo menos oficialmente, formalmente, não houve perda de conteúdo. Só que assim, né, o professor vai ter que se desenrolar para poder conseguir conteúdo por fora, porque os livros são precários. Pois bem, falamos aqui das vantagens e desvantagens de ensinar filosofia no ensino de ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos agora falar da NTPPS. Primeiramente, NTPPS, Núcleo de Trabalhos, Pesquisa e Práticas Sociais, é uma disciplina que o Ceará tem, que vem de antes do novo ensino médio. Ela é ensinada sobretudo em escolas de tempo integral e ela foi desenvolvida em conjunto com o Instituto Aliança, que é envolvido com o senhor Paulo Leman. Isso é um pouco preocupante, né? Talvez a gente poderia levantar a possibilidade de que há uma intervenção da iniciativa privada no ensino público. Eu não quero entrar nesse assunto, mas fiquem sabendo que esse é o caso, né? Essa disciplina, ela tem um papel duplo. Primeiro, ela é uma disciplina de projeto de vida, certo? E segundo, ela é uma disciplina de metodologia do trabalho científico. A ideia é ensinar para o aluno de ensino médio como que ele vai fazer um trabalho acadêmico, ao mesmo tempo que você ensina as habilidades socioemocionais necessárias que são estipuladas lá pela matriz do projeto de vida, se é que tal coisa existe. Provavelmente existe. Mas então, é possível lecionar filosofia nessa disciplina? É perfeitamente possível, só que também é precário. Por exemplo, um dos assuntos é sobre emoções, né? Quando você vai tratar de emoções, você pode tratar por um viés filosófico, você pode falar da ética das virtudes do Aristóteles, você pode falar do cálculo do prazer em Epicuro, você pode falar de estoicismo, você pode até falar sobre o desespero
conforme descrito por Soren Kierkegaard. Então, é possível você lecionar filosofia no NTPPS. Aliás, o NTPPS ele é uma disciplina de 4 horas semanais. A professora Ofélia, ela mencionou que o nome Projeto de Vida é um nome muito estranho, não é? Olha, a filosofia, como uma disciplina de formação humana, né, propriamente dita, inclusive esse é o propósito da filosofia nos documentos oficiais, de que ela tem que servir à formação do sujeito, ela já dava projeto de vida antes. Então, você deixar 1 hora de aula para filosofia por semana e instaurar uma disciplina nova de projeto de vida com 4 horas semanais, por que essas horas não viram para filosofia? Muito estranho isso. Aliás, essas horas poderiam ser divididas para as 4 disciplinas que têm menor carga horária: filosofia, arte, sociologia e educação física. Talvez até para o espanhol, que virou uma eletiva, é algo que eu achei abominável. Mas, pois bem, o NTPPS tem 4 horas semanais. Isso é uma vantagem. Se você for tornar essas aulas experiências filosóficas, por exemplo, através do método de Silvio Galo, que com a carga horária reduzida na formação geral básica se torna inaplicável, tá? Inclusive, no seu Ensinar Filosofia, um livro para professores, o Silvio Galo menciona que esse método dele, sensibilização, problematização, investigação e conceituação, funciona melhor em aulas geminadas. No NTPPS, se você for usar esse método, você consegue transformar a aula numa experiência filosófica, desde que não seja uma aula de metodologia do trabalho científico, né? Que já tem essas aulas lá. Mas se for uma aula de projeto de vida, você consegue fazer. Aliás, com uma carga horária tão grande, você pode facilmente introduzir o texto filosófico lá. Então, tem material? Tem material. Só que o material ele vem do Instituto Aliança, ele é um material extremamente pautado pelo senso comum, certo? E justamente por causa disso, né, por ser uma disciplina, sobretudo, de senso comum, né, é um tipo de coaching, qualquer professor pode lecioná-la, e isso é uma desvantagem, porque isso quer dizer que não há garantia de que essa disciplina vá ser uma experiência filosófica. Se ela pode ser feita por qualquer professor, e não somente pelo filósofo, ela pode se tornar uma disciplina superficial do Instituto Aliança do Paulo Leman, certo? Aliás, quando você pega essa disciplina, você sendo filósofo, você pode elaborar uma aula crítica desse conteúdo. Por exemplo, quando ele fala de mercado de trabalho, né? Na apostila de núcleo, a apostila de NTPPS do terceiro ano, tem um capítulo sobre a história do Paulo Leman. Você poderia tratar aquilo ali através de uma ótica marxista, né? Você poderia falar de exploração do trabalho, você poderia falar de capitalismo agressivo. Então, tem material, tem conteúdo, tem uma boa carga horária e você pode aplicar o método de Silvio Galo. O problema dessa disciplina, o primeiro problema fundamental dela, ela deveria ter virado um conteúdo na filosofia e aumentado a carga horária da filosofia. E o segundo problema, qualquer professor pode lecioná-la. Isso pode resultar, inclusive, numa experiência a longo prazo alienante. Por exemplo, um dos conteúdos de NTPPS é a resiliência. Resiliência é uma das competências socioemocionais do projeto de vida. É você ser capaz de, diante das dificuldades, se adaptar a elas, se acostumar a elas e voltar ao seu estado anterior. Você pode dizer que é uma força para se conformar. Isso não é adequado, certo? Isso parece uma espécie de domesticação, mas está lá no primeiro ano. Sobre o NTPPS, basta já dissemos. Tem essas vantagens e tem essas desvantagens. A principal vantagem é a carga horária imensa, que é 4 vezes maior que a carga horária de filosofia na formação geral básica. E as eletivas? As eletivas também têm suas vantagens. Aqui no Ceará nós temos 3 eletivas propriamente de filosofia. A primeira é Café Filosófico, ou Café com Filosofia, que a ideia é trazer temas polêmicos da atualidade para discutir com os alunos. Isso pode ser bastante produtivo. O segundo é Filosofia para o Enem, que é uma disciplina de, preparação para o Enem. E o terceiro é Questões de Filosofia Contemporânea, em que você traz filósofos deste século para ver como eles analisam a realidade hoje. Parece atraente, mas toda eletiva tem um problema fundamental, que é a sua carga horária também. Embora uma eletiva tenha aulas geminadas,
Toda eletiva tem duração de apenas 6 meses. Então, depois de 6 meses, aquela eletiva acaba. O aluno tem que escolher outra. Então, por causa disso, o conteúdo precisa ser bastante limitado, bastante restrito. Então, não dá para você dar um curso de filosofia completo para garantir a formação integral do sujeito. Aliás, isso é muito interessante. Se fala muito sobre educação integral, né? Educar o sujeito por completo, e agora, tendo tantas disciplinas disponíveis, nunca houve tão pouca formação integral. Por que será que isso aconteceu? É porque todas as disciplinas disponíveis novas, como as eletivas, e as eletivas são um exemplo claro disso, são demasiado específicas, certo? Você não vai ter um curso de filosofia, você vai ter um curso de filosofia contemporânea, ou de filosofia para o Enem, tá certo? Material em eletiva é inexistente. Não há material que auxilie o professor da eletiva. Existem os planos de aula que vêm por fora, existem alguns links, mas não existe um livro que você compartilhe com o seu aluno para que ele possa se preparar sozinho, levar para casa para ler. Aliás, as limitações dos livros didáticos da formação geral básica levaram muitos dos meus colegas de trabalho a adotar os livros dos anos anteriores, certo? O professor de química, por exemplo, ele continua usando o livro de química esfacelado diante do novo ensino médio, porque os livros novos não têm conteúdo suficiente para ministrar aquilo que ele deveria ministrar segundo a matriz de conhecimentos básicos. Então, eletivas, material didático não existe, você vai ter que procurar por fora, certo? Conteúdo limitado, toda eletiva é temática, você vai ter que dar o conteúdo daquela eletiva ali especificamente segundo está na cartilha. Óbvio que não é bem assim, né? Nós, como professores, temos alguma autonomia para nos desviarmos um pouco do conteúdo, mas, no geral, você tem que manter a identidade da disciplina, certo? E essa, inclusive, é uma das vantagens da NTPPS, de você transformar a NTPPS numa experiência filosófica, que você pode fazer isso sem trair a proposta da disciplina. É possível aplicar o método de Silvio Galo nas eletivas também, porque são aulas geminadas. Você pode sensibilizá-los no primeiro momento, aí você pode problematizar com eles, especialmente na disciplina de café com filosofia. Aí você pode passar para a investigação filosófica e depois você faz a conceituação. Mas isso também depende da eletiva. Não faz muito sentido você fazer isso na disciplina de filosofia para o Enem, certo? Porque na disciplina de filosofia para o Enem, supõe que você vai preparar o aluno para as provas. Isso trabalha contra o método de Silvio Galo, que é um método de formação e não de simples memorização. E tem as trilhas de aprofundamento. As vantagens e desvantagens das trilhas de aprofundamento são as mesmas das eletivas. O material é inexistente ou precário, a carga horária é a mesma, certo? Não tem problema não, já estou acabando aqui. E o conteúdo... Bom, o conteúdo depende da trilha de aprofundamento, né? Nas linguagens, por exemplo, nós temos uma trilha de aprofundamento chamada O que está rolando por aí? Coisa, não? A minha experiência com as trilhas de aprofundamento foi mais ou menos. Eu estou dando uma aula de lógica, uma disciplina de lógica, né, nesse semestre, e semestre passado eu dei uma de filosofia da matemática, que eu dei a cartilha do Bertrand Russell, Princípios da Filosofia da Matemática. Os alunos entenderam, a maioria entendeu. Eu pensava que ia ser mais difícil. Mas também porque você tem que deixar bem mastigadinho, né, lá para eles, você não pode simplesmente aplicar o Russell ali. Então, revisando, você pode colocar filosofia no ensino médio em vários pontos, mas nenhum deles é perfeito. O que seria correto seria nós, se possível, voltarmos ao modelo anterior e aumentar a carga horária de filosofia. Se você aumentasse a carga horária de filosofia, você evitaria todos os problemas que historicamente assolam essa disciplina. Que é o fato de que ela, sei lá, por que um projeto de vida é necessário? Porque a filosofia é insuficiente? Mas a filosofia é insuficiente porque a carga horária é insuficiente. 50 minutos por semana. Se você aumentasse a carga horária, você conseguiria evitar os problemas da disciplina hoje na formação geral básica e talvez você até tornasse, em termos de operacionalização pedagógica, se é que eu posso esse termo,
as eletivas e as trilhas de aprofundamento meio que desnecessárias, né? Eu acho que é uma coisa positiva que você tem o MEC pretende aumentar a carga horária da formação geral básica, eu acho isso ótimo, mas eu sou contra esse negócio de itinerário formativo, eu acho que só deveria ser a FGB mesmo, certo? Inclusive nas escolas de tempo integral. Então, eu sou partidário dessa posição aí. Mas o novo ensino médio está aí. Por enquanto, ele não foi revogado, ele está sendo modificado, mas parece que não será revogado. Se ele fosse revogado, o objeto da minha pesquisa desapareceria diante dos meus olhos, assim como desapareceu da Divina, né? Porque a minha pesquisa no mestrado é sobre isso. Então, é isso aí, né? O ideal seria ampliar a carga horária da filosofia na FGB, seria ótimo, mas enquanto a gente não resolve o problema do novo ensino médio, enquanto ele for como está aí, você vai ter que usar o projeto de vida, as eletivas e as trilhas de aprofundamento, ciente de que cada uma delas tem vantagens e desvantagens e que nenhuma das opções que nós temos é o ideal. A minha apresentação é essa aí. Se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que eu nem usei o meu tempo todo, mas é só isso aí. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado, Yuri César, muitíssimo obrigado, professora Ofélia. Yuri, obrigada, viu, por sua apresentação. Fiquei bastante intrigada enquanto você falava. Eu até abri a página da SEDUC, né, do Ceará, para olhar o que era NTPPS, que eu não conheço, né? Então, seria talvez interessante se você pudesse falar um pouquinho, né, dessa questão da NTPPS, porque que você, então, entende que há um trabalho mais efetivo, me pareceu na sua fala, nesse modelo do NTPPS. Uma outra questão que você coloca, que eu fiz a intervenção na fala anterior, né, de projeto de vida, o que me incomoda não é que esse trabalho deixe de ser feito ou qualquer coisa assim. O que me incomoda é justamente a denominação de um componente curricular chamado projeto de vida, né? Porque, no meu entendimento, a vida acontece dentro da escola, né? Então, é um projeto no sentido de que dá a impressão de que vai se concretizar só depois que sair da escola. Enfim, são apenas reflexões nesse sentido, pelo desagrado que esse nome do componente curricular me causa. E aí você começa a colocar as suas questões, né, da sua pesquisa, e essa questão do componente curricular filosofia, aí você usa a seguinte expressão, né, perda de conteúdo. E eu gostaria de saber o que você entende como um conteúdo para o ensino da filosofia, e em que medida você considera que há ou não perda de conteúdo, mas eu queria entender na sua concepção o que é essa perda de conteúdo, né? Se há ou não uma perda de conteúdo no ensino de filosofia para o ensino médio. Né? Lembrando sempre que a impressão que me dá quando eu ouço a questão do conteúdo para o ensino de filosofia, eu sempre temo que ele se restrinja a um pensamento hegemônico, né, eurocentrado, que dê conta de sistemas filosóficos não outros. Então, um pouco, eu quero compreender como é que você explica, né, essa questão de perda de conteúdo, um pouco nesse sentido, tá bom, Yuri? Obrigada. Ok, primeiramente você falou aí para a gente explicar. Diga aí, Ricardo. Eu queria voltar à minha pergunta, na pergunta da professora Ofélia, porque aí você responde uma só. Eu acho que a pergunta que a professora Ofélia fez é também uma questão que me interessa, a sua resposta quanto a isso. Eu queria apenas, Yuri, que você, que parece ter acompanhado de perto o que foi possível fazer pela Secretaria Estadual de Educação do Ceará, junto à reforma do ensino médio, junto à BNCC, o Estado do Ceará
que tem se destacado nos indicadores da educação básica no Brasil, e que temos agora como ministro da Educação o ex-governador do estado do Ceará, pelo que você viu ser feito aí nessa fase de implementação do novo ensino médio, e pelo o que você conhece do trabalho dos últimos governos do Ceará na Secretaria de Educação, o que a gente pode esperar na sua expectativa? Eu só quero conhecer a sua expectativa, quero que você ocupe. Então, pode ser que você não tenha nenhuma informação especial para isso, mas a sua experiência como professor da rede estadual do Ceará, o que a gente pode esperar para a filosofia, para o ensino da filosofia na gestão do Camilo, no Ministério da Educação, tendo em vista o que foi feito no Ceará, inclusive a manutenção da própria filosofia como componente, como aconteceu aqui também na Bahia, ambos os casos em governos progressistas. Mas, por favor, Yuri. Claro, uma coisa de cada vez, né? Primeiro explicar o que é exatamente a NTPPS. Olha, é uma dessas disciplinas de projeto de vida, certo? Isso já ficou claro. Mas ela também é uma disciplina de iniciação científica, certo? Você vai, ao final da disciplina, fazer uma pesquisa na escola e você vai escrever um artigo científico sobre aquilo. Por que eu acho que é um terreno fértil para você ensinar filosofia? Porque a carga horária é de 4 horas semanais. Nunca a filosofia teve uma carga horária desse tamanho. Se você conseguir transformar o NTPPS em uma experiência filosófica, se você conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer isso com grande efeito, certo? Você poderia aplicar o método de Silvio Galo 2 vezes. Você poderia usar o texto filosófico com mais licença, certo? Porque mesmo numa aula geminada, o tempo ainda é curto. Então você traz um texto, no máximo 2 textos certos. Mas com 4 aulas semanais, você pode passar mais textos, ou você pode se deter mais em um texto, explicar como é que aquilo ali funciona, explicar a estrutura dele, né? Mostrar para o aluno como é que se lê um texto filosófico. E o fato de que o núcleo, ele tem como base esse negócio do projeto de vida, né? Ele parte de questões muito pessoais. Então, o aluno, ele é convidado a refletir filosoficamente sobre a vida dele, porque esse é o conteúdo da disciplina. Não é uma disciplina de introdução à filosofia, não é uma disciplina de cosmologia e filosofia da natureza, não é uma disciplina de antropologia filosófica, certo? Que são temas que têm a ver com o aluno, mas que não são diretamente relacionados a ele, a menos que ele perceba isso. É uma disciplina que parte de coisas como comunicação, trabalho em equipe, seus sentimentos, tá certo? É um tema assim mais prosaico que pode ser tratado filosoficamente. Você só precisa ser capaz de mexer. Desculpa aí, rapaz. Ok, vai dar certo. Ok, voltemos ao assunto. Você só precisa ser capaz de usar esse tema de maneira, como posso dizer, criativa, né? O filósofo, o professor de filosofia tem que usar esse tema criativamente. Transformar aquilo numa experiência filosófica, isso não é difícil. Projeto de vida é um tema filosófico propriamente dito, certo? Então, é por isso que eu acho que seja uma disciplina mais produtiva, certo? Não por sua essência, mas porque o que ela pode ser. Porque em sua essência, como eu disse, é algo extremamente superficial, certo? É algo assim, como é que eu posso explicar? É quase um jogral, né? A nossa coordenadora, inclusive, disse, essa tem que ser a disciplina mais leve do ensino médio, então os próprios coordenadores veem ela como uma disciplina apenas para você consumir o tempo, é uma determinação de cima, ela é obrigatória. Então, depende do professor de filosofia transformar ela em alguma coisa que seja realmente útil ao aluno. Você também mencionou perda de conteúdo. Perda de conteúdo aonde? O que é um conteúdo filosófico, né? Bom, se você olhar a Base Nacional Comum Curricular, você vai ver que tem 6 competências lá. Cada uma dessas competências reflete um livro, certo? Na coleção de ciências humanas, lá no Plano Nacional do Livro Didático. Por que é uma perda que eu identifico uma perda de conteúdo? Não é bem uma perda de conteúdo formal, oficial, é uma perda de conteúdo material.
No livro didático, o conteúdo desapareceu. Os livros didáticos são enxutinhos, né? E eles são para as 4 áreas. Então, espera-se que o professor dê aula não de filosofia, não de história, não de sociologia ou de filosofia, mas de dinâmicas e fluxos pela área da filosofia, sustentabilidade pela área da filosofia, mundo de trabalho sobre a área da filosofia, tá certo? Você vai trabalhar só com 6 temas. Isso é muito pobre. Se você fosse orientar somente pelo índice do livro didático, e muitos professores costumavam fazer isso, não podem mais fazer, você vai passar um semestre falando da mesma coisa, obrigatoriamente. A matriz de conhecimentos básicos cearense, porém, ela manteve boa parte do conteúdo, só que não tem material. Então, você vai ter que buscar material por fora, você vai ter que escrever seu próprio material, ou alguma coisa assim. Não é bem uma perda de conteúdo formal, é mais uma perda de conteúdo material, certo? É operacional mesmo. Os livros que estão vindo enxutos. Se você quiser material, você vai ter que procurar em outro lugar. Expectativa do senhor Camilo Santana. Bom, ele foi um bom gestor, no geral, mas, olha, vamos lá, um exemplo aqui. Ensino em tempo integral. O ensino em tempo integral no Ceará é de 9 horas. 9 aulas por dia. A maioria dos professores aqui considera isso desumano, tá? Em alguns lugares, por exemplo, são 7. Aqui é 9. É um excesso, tá bom? Mas ele considera isso positivo. Parece que desde que houve a implementação do ensino de tempo integral de 9 horas, a criminalidade juvenil caiu um pouco. Só que espera-se também um aumento da evasão, particularmente o aumento da evasão dos alunos do sexo masculino, que ao 3º ano são pressionados a trabalhar. Então, eu não consideraria que ele foi perfeito. Na verdade, eu acredito que ele fez muitas coisas aqui que são controversas. O ensino em tempo integral de 9 horas é uma delas. A própria disciplina de núcleo de trabalhos, pesquisa e práticas sociais, que ela é em associação com o Instituto Aliança. Então, houve uma permissão da SEDUC para a entrada da iniciativa privada no currículo. Isso também foi preocupante. Mas, pelo menos no que diz respeito à formação geral básica, ele deu bastante flexibilidade para que os profissionais, né, os professores, elaborassem as diretrizes curriculares e, por conseguinte, a matriz de conhecimentos básicos. Então, assim, ele fez algumas coisas boas, ele fez algumas coisas ruins, algumas coisas questionáveis, como essa intervenção do Instituto Aliança. E o que eu posso esperar dele é que ele não vai se aliar completamente ao interesse dos professores, tá certo? Quando ele não propôs a revogação do novo ensino médio, né, apesar de toda a pressão. Então, eu não esperava que fosse ser diferente. Eu esperava que ele iria ceder, ele ia procurar algum tipo de meio termo, mas revogação, eu não acredito em revogação por parte do Camilo, certo? Eu não acho que as coisas vão voltar a ser como antes. Eu espero mais escolas de tempo integral, certo? Talvez não com 9 horas, como é o caso do Ceará, talvez com 7. Então, eu não espero realmente que as coisas vão voltar. Elas vão se amenizar, certo? Elas podem se amenizar, mas eu não espero uma salvação por parte do senhor Camilo Santana, não mesmo, certo? Não vou dizer que ele é ruim, mas também não se pode dizer que, em termos de currículo, em termos de operacionalização da educação, e não vou dizer que ele foi perfeito, certo? Não vou dizer nem que ele foi muito bom. Ele foi bom apenas, certo? Também não é regular, mas bom. Mais alguma pergunta, vocês? Eu estou satisfeito, Yuri. Muitíssimo obrigado pelas suas considerações. Professor Ofélia. Estou satisfeita também. Obrigada, Yuri.